Olá, tudo bem? O assunto de hoje é planejamento patrimonial e sucessório. E eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês em primeiro lugar. Por que é tão difícil a gente planejar o destino dos nossos bens para depois da nossa morte? Por que isso é importante? E será que isso é importante para mim, para a minha estrutura familiar, para os meus bens? O que é fazer um planejamento patrimonial e sucessório? Quando que eu faço isso e por que eu faço e de que forma que isso será feito? Bem, nesse vídeo eu pretendo explicar para vocês a resposta dessas perguntas, de forma que fique claro por que se fala tanto nesse planejamento patrimonial e sucessório nos dias atuais, certo? Espero que vocês gostem e já peço desde o início que mandem esse vídeo para pessoas que vocês acham que irão se interessar pelo tema também e que queiram aprender e entender qual é a função de se fazer esse planejamento patrimonial e sucessório. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que colocar que as pessoas não têm o costume e não gostam muito de falar sobre a morte, né? Não gostam de falar sobre o que vai acontecer quando ela não estiver mais aqui. Por quê? Porque a morte, apesar de ser uma coisa certa, é uma coisa que a gente sempre acha que está lá longe, né? Que acontece com os outros, a gente é muito jovem, essas coisas assim. Mas não é bem assim. Muitas pessoas foram pegas de surpresa com a morte de entes queridos e se viram numa situação bem difícil quando chega no momento da destinação patrimonial, no encaminhamento dos bens, na confusão que isso às vezes está, né? Então, nós temos que pensar que a certeza da morte pode ser um sinal, né, de que a gente precisa resolver essas pendências patrimoniais e existenciais também. Porque não é só o patrimônio que precisa ser organizado. A vida familiar, né, o reconhecimento de filhos, o reconhecimento de uma união estável, tudo isso também precisa ser organizado. A melhor forma de se evitar preocupações futuras com relação aos bens e à harmonia familiar é fazer um bom planejamento sucessório, certo? E também é bom de considerar que no momento que se tem um planejamento bem feito, uma organização desse patrimônio, que isso é feito de forma consensual, de forma amigável, tanto entre os herdeiros como quanto ao titular do patrimônio, isso tende a ser cumprido no futuro e não discutido, né? Então eu acho que aí já está uma boa oportunidade da gente organizar esse patrimônio para evitar qualquer desentendimento, né, entre os filhos, entre as pessoas que irão ficar depois. O titular do patrimônio, ele tem uma certa liberdade para destinar esses bens, dentro de alguns limites que a lei determina, mas ele tem essa liberdade, né, de estipular o que ele quer que seja feito com o seu patrimônio no futuro, certo? Temos várias opções e vários instrumentos que são capazes de ser alterados no futuro. Então, fazer planejamento sucessório nem sempre é uma coisa definitiva que não possa ser mudada, certo? Tudo isso vai depender dos instrumentos que são utilizados e da forma como que isso é feito, tá? Porque a gente sabe que os fatos da vida vão mudando. Às vezes, um objetivo que o planejador tinha agora mudou, não se concretizou, ele acabou se desfazendo daquele patrimônio, vieram novos filhos, ele terminou o relacionamento, a gente não tem como prever esses fatos. Mas é importante que se tente organizar isso da forma que melhor se encaixe naquela estrutura familiar. Mas o que seria, então, efetivamente fazer um planejamento sucessório? O planejamento sucessório são uma série de medidas que são tomadas de forma preventiva com a finalidade de organizar toda a questão patrimonial do titular do patrimônio, certo? A gente organiza respeitando os limites legais, respeitando a autonomia de vontade da pessoa que é titular desse patrimônio, para que essa transferência seja de forma efetiva e o tanto quanto possível sem conflitos no futuro, certo? O planejador também tem a opção de já distribuir o seu patrimônio em vida. Então, fazer um planejamento às vezes pode ser feito em vida e também depois da morte.
realizar esse planejamento sucessório, ele traz alguns benefícios. O maior deles, eu acho que é garantir a autonomia do titular do patrimônio, que ele destine como ele entender melhor os seus bens, né? Outro objetivo seria a fluidez e a valorização do patrimônio, porque na medida que temos tudo isso organizado, a tendência é que esse patrimônio venha a valorizar, né? E venha a se tornar transferível mais rapidamente para os herdeiros, porque é uma situação bem complicada para os herdeiros quando há litígio, quando há brigas, quando aquele patrimônio não está regular, que eles têm que organizar tudo isso antes de fazer a efetiva transferência. Muitos patrimônios acabam desvalorizando neste meio tempo, a depender de que tipo de patrimônio que se tem. Outra questão também é a questão de organizar a sucessão empresarial nas empresas familiares, que quando não se tem uma boa direção nesse sentido, acaba que muitas empresas terminam quando morre o titular, porque não se fez uma organização para isso ter sequência, né? Outro objetivo que a gente tem com esse planejamento sucessório é buscar a menor carga tributária. A gente sabe que nós temos impostos que incidem, tanto quando se faz uma doação em vida, quando se transmite um patrimônio após a morte, mas se pode organizar para que essa incidência traga o menor custo possível, tá? Tanto para o titular do patrimônio como para os herdeiros. E também podemos organizar se esse imposto será pago em vida pelo titular do patrimônio ou será pago pelos herdeiros, né? Quando for feito a transferência após a morte. Com esse planejamento se garante a continuidade, como eu falei, dos negócios familiares, né? Reduz conflitos, valoriza patrimônio, né? Dá maior fluidez para os bens e traz uma maior segurança, tanto para os herdeiros quanto para o titular do patrimônio. Mas e quando que eu faço esse planejamento sucessório? Não tem um limite ou uma data específica, tá? Conforme cada necessidade familiar, cada necessidade do titular do patrimônio, é que ele irá manifestar essa vontade, se ele quiser, né? Eu sempre digo que, na verdade, se faz planejamento sucessório desde o momento que a gente casa ou convive em união estável, que ali começa, né? Porque a depender do regime de bens que se estabelece nesses relacionamentos, o cônjuge ou o companheiro vai ser herdeiro e concorrerá com os seus descendentes, tá? Porque dependendo do regime de bens, essa concorrência entre os descendentes não é autorizada. Também nós temos que ter em mente que essa organização patrimonial, ela não precisa ser definitiva e ela não precisa ser total. Eu posso fazer um planejamento sucessório de parte do meu patrimônio, de apenas um imóvel. Eu quero organizar esta parte para esse filho, esse tem mais necessidade. Tudo isso é conforme cada estrutura familiar, tá? Temos institutos que podem sim ser alterados no futuro, temos institutos que são definitivos, então tudo vai depender de cada caso, tá? Vamos elaborar então, através desse planejamento, a melhor estratégia para essa transferência patrimonial. Então, ela é uma construção individual, ela é uma construção necessária para quem quer organizar o seu patrimônio, evitando conflitos, né, trazendo maior harmonia familiar, maior segurança para todos os envolvidos. E não há uma receita padrão, tá? Cada estrutura familiar necessitará de um tipo de planejamento sucessório, certo? Pretendo, daqui para frente, falar sobre isso mais aqui no Instagram. Vamos ver para marcar umas lives, algumas coisas bem legais para vocês. Então, continuem acompanhando, curtam esse vídeo e enviem para quem vocês acham que gostaria desse conteúdo. Obrigada!